foi na Polônia. A Polônia é um país bastante difícil de ser evangelizado. Eu e o pastor André, a esposa, trabalhamos o dia todo com folhetos. Trabalhamos árduo. Muito frio, muita neve. E colocamos um folheto num carro. E ele tinha o pai desse moço. O pai dele era um médico, um grande cirurgião da Polônia. Uau. Só que ele foi para Londres, ele foi para os Estados Unidos, a coluna dele travou, ele ficou paralítico. E ele chegou em casa com esse folheto, ele disse: pai, colocar isso aqui no meu carro, e aqui está escrito que Jesus cura, por que nós não vamos lá para o senhor ser curado? Aí o pai, como médico, disse: filho, se eu fui nos melhores médicos, eu não fui curado até agora, como que uma igreja vai me curar? Ele disse: pai, não custa nós tentar. Aí eles vieram, ele trouxe o pai. E tinha um polonês. Esse polonês, quando ele tocava aquele hino grandioso, És tu, Diácono Davi, não tinha quem não chorasse. Ele começou a ficar em pé, ele começou a cantar aquele hino grandioso, És tu. Naquilo, um filho entrou com o pai. E esse médico relatou no culto que ele sentiu como se desse um soco na coluna, na entrada da porta da igreja. Uau. E as pernas soltou, os braços soltou. E o filho soltou o pai na porta. Ele entrou com os braços levantados, curado para a glória do Senhor. Glória a Deus. E na hora da revelação, Deus disse: diga para ele que às 6 da manhã ele estará empregado no mesmo hospital que ele saiu. Eu entreguei o que Deus falou. Aí ele olhou para o filho e disse: é impossível. 8 anos, estou sem trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Não passou 1 minuto, 6 em ponto, o hospital ligou para ele auxiliar uma cirurgia do coração, que ele era um grande cirurgião. Aí ele disse: não, eu não vou auxiliar, eu vou e vou fazer a cirurgia. Uau. Às 6 em ponto ele saiu de casa, foi fazer a cirurgia e está trabalhando até hoje no mesmo hospital. Não, se não bastasse você, paralítico, começar a andar, que já foi um baita meu do Deus milagre. do céu, ainda tem o trabalho. A misericórdia e a graça. E a graça, meu Deus do céu, Destruiu muito tudo. forte. Eu acho interessante que Deus, ele não requer compreensão para requerer obediência. Eu aposto que você não entendeu nada o que Deus te pediu, mas Deus pediu. Então vamos lá, né? Vamos falar. Vou falar. Eu já tive experiências assim que Deus me deu uma palavra, eu não vou lembrar agora exemplo, foram algumas vezes que eu falei: nossa, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar? Aí eu ia falar para a pessoa: isso faz sentido para você? Aí quando eu olho para a pessoa tá chorando em lágrimas. Eu falo: nossa, fez sentido, Deus sabia o que falar. Mas eu não tô sabendo de nada, né? Então Deus não requer que você entenda para você obedecer, mas obedecendo no lugar de obediência, Deus faz o milagre, né? Glória a Deus. E isso é muito interessante. Acontece também muito comigo. Você entrega a palavra lá, né, Thiago? Você não sabe direito, né? Bom, Deus, se Deus tá falando, é tipo aquele que Davi falou, eu também posso falar, né? E aí você vai lá e fala, e Deus, ele, né? É legal quando você vê também o resultado, né? O testemunho daquilo que foi falado. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Irmã Lorena, tem uma pergunta aqui. É verdade que você já foi presa? Foi em Cuba. Em Cuba? Até o pastor Humberto, aquele tempo, era ele que cuidava de nós, dos evangelistas. Eu estava a caminho a Bahamas. Sei. E na hora que eu desci no aeroporto de Cuba, fui na porta, o policial me chamou. Desceram todos, mas quando chegou a minha vez, aí eu já fui levada. Aí me revistaram, encontraram a Bíblia e lá fiquei eu.
3 dias. Nossa. Podia encontrar arma, droga, mas Bíblia não podia encontrar. Né? Meu Deus. Eu fiquei 3 dias, mas foi algo que eu estava até relatando para os jovens. Eu tive 2 sonhos no caminho, na trajetória de São Paulo para Cuba. O primeiro sonho, eu lutava com 2 tigres. Eu vencia. O segundo sonho, que o avião pegava fogo. E o que Deus falou realmente aconteceu. Os 2 policiais que me levaram, que me prenderam por causa da Bíblia, me deixaram 3 dias sem comer, sem beber. Para mim, ir no banheiro, eu tinha que chorar muito. E foi Deus que permitiu, porque depois do alto preço que eu paguei com os tigres, que Deus me mostrou, pela primeira vez, Cuba recebeu o Evangelho. Uau! Uau! Todas as igrejas evangélicas se reuniram e fizeram em plena praça de Havana o primeiro culto evangélico. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tinha que pagar o preço. No 3º dia, quando me tiraram da prisão e me botaram dentro do avião, eu voltei para São Paulo, só que na hora que o avião foi para sair do aeroporto, que ele pegou a pista, o piloto disse: temos que voltar, porque se eu subir, esse avião vai pegar fogo no ar. Uau! Aí o avião deu uma meia volta, voltou, esperamos outro voo, depois de 4 horas chegou. Só que nesse intervalo eu já estava sem as algemas, já estava... O próprio piloto falou na hora de descer que eu não era nenhuma traficante, nenhuma assaltante, que eu apenas estava com a Bíblia, que eu era uma simples missionária. Aí entramos no aeroporto, aí eu comi, entreguei meu santo jejum, lógico, muito humilhada, né? Nossa. Mas hoje eu louvo a Deus. Nem nesse momento eu pensei em recuar. E nem nesse momento pensei em parar. Me vem a memória que quando os discípulos foram espancados, e eles saíram felizes, honrados de terem sido surrados em nome do Evangelho. Foi um pouco desse sentimento que você teve? Tive. Quando eu cheguei em São Paulo, o pastor Humberto disse: não fica triste, irmã Lorena. Amanhã você vai por Miami, sentido Bahamas. No outro dia estava eu de novo no avião e prossegui minha caminhada. Não parou. Não parava, né? E coisa incrível, assim, né? De todas as histórias que a senhora conta, assim, esses relatos, uma coisa que me chama muito a atenção e destaca é a paixão e a devoção que a senhora tem pela presença de Deus, né? E a gente entende os resultados disso, a manifestação do Senhor, as curas, as perseguições, porque não é somente coisas boas e ruins, tem as partes difíceis também, mas ainda assim o olhar apaixonado da senhora por Deus, né? E diante disso, qual revelação, qual chave, qual dica a senhora entrega para nós jovens? A gente está iniciando a nossa carreira comparado com a da senhora, né? Como a gente consegue chegar nesse lugar de um olhar tão apaixonado pela presença de Deus, onde nada mais importa a não ser a presença de Deus? É lindo demais, Diácono Davi, jovens. A paixão, ela vem de dentro, é algo, é uma chama dentro, é na alma. Ali eu entendo a mensagem tão linda de Jeremias. Jeremias dizia: Senhor, tu me seduziste. E seduzido fiquei. Glória tu fosse a Deus. mais forte Tá do bom. que eu. Uau. Hoje, todo jovem eu aconselho ter o seu lar, ter sua família. Mas acima de um lar, acima de uma família,
a paixão da presença de Deus dentro da tua família.